Mano, se teve um console que marcou a vida de geral foi o PlayStation 2. E não é nem exagero, porque o PS2 não teve jogo bom, teve jogo histórico. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 jogos do PS2 que simplesmente não envelhecem. Jogos que até hoje, se você pegar pra jogar, você fica viciado. E o melhor, não vou só listar não, vou falar porque esses jogos são tão bons e o que eles fizeram de diferente, a gameplay, os detalhes e porque até hoje são lembrados como lendas. Então já deixa o like porque esse vídeo aqui é pura nostalgia. Então partiu, porque o primeiro da lista é um crime não ter jogado, vamos lá. E o primeiro da lista não tem como fugir, o rei, o monstro, o jogo que virou religião, GTA San Andreas. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, land of the heinous, gangbangers in cold heat, and Los Santos neighbors get no sleep. Mano, esse jogo aqui foi um absurdo pro PS2. A Rockstar simplesmente pegou tudo que já existia no GTA e falou, bora fazer o melhor jogo da história e pronto. A gameplay é absurda porque você faz literalmente tudo. Você pode roubar o carro, sair metendo louco, fugir da polícia, mas também pode jogar de boa. Pode ir na academia e deixar o CJ bombado, pode comer e virar um tanque, pode cortar o cabelo, trocar de roupa, comprar casa. Isso aqui em 2004 era coisa de outro planeta. No GTA San Andreas não existia só uma cidade não, eram 3 cidades gigantescas, Los Santos, San Fierro e Las Venturas. E o mapa era tão grande que parecia infinito, você andava de carro e dava a sensação que estava numa viagem real. A história também é muito marcante, CJ voltando pro bairro depois da morte da mãe, treta de gangue, corrupção policial, traição. E o Big Smoke, mano, até hoje é um dos personagens mais icônicos dos games. Quem aí nunca falou? GTA San Andreas é lendário porque foi um jogo que te deu liberdade de verdade. Não era só missão, era viver naquele mundo. E até hoje tem mod, tem vídeo, tem desafio, tem gameplay e o jogo nunca morre. GTA San Andreas é simplesmente o PS2 no seu auge. Agora, se você acha que o PS2 não tinha um jogo com um gráfico absurdo, irmão, você nunca jogou Black. Black é aquele jogo que você liga e pensa, como é que isso roda num PS2? Esse jogo aqui é FPS puro, tiro pra todo lado, explosão, bala comendo, mas o diferencial é que o tiroteio é muito pesado. As armas têm impacto, são fortes, recuo e parece que você tá segurando um canhão. E uma das coisas mais marcantes do Black, você atirava e destruía parede, quebrava madeira, estourava vidro, explodia carro. Isso aqui parecia coisa de jogo de PS3, mas era de PS2. Black virou clássico porque ele é aquele jogo que prova que o PS2 tinha poder demais, só precisava de desenvolvedor brabo. Ele não é um jogo enorme em história, mas em ação ele é um dos FPS mais intensos do console. E quem jogou na época lembra até hoje porque esse jogo era viciante. Agora a gente vai falar de um jogo que muita gente considera o melhor jogo de corrida arcade do PS2. Midnight Club 3 Tube Edition. Esse jogo a gameplay é absurda, porque é corrida insana na cidade, em alta velocidade, desviando de carro, cortando o trânsito. Você já ganha corrida por habilidade, por reflexo e por coragem, porque qualquer erro já era. E as cidades são muito vivas, de noite com neon, carro passando, o clima de rua, você realmente sente que tá num racha clandestino. E o que fez esse jogo explodir na época foi a personalização. Você mudava a roda, pintura, neon, adesivo, motor, tudo. Era o tipo de jogo que tu passava mais tempo tunando o carro do que correndo. E a trilha sonora é aquela vibe 2000 total, hip hop e eletrônica. Você jogava e se sentia o dono da cidade.
Midnight Club 3 é um jogo lendário porque ele fez o que o Need for Speed fazia, só que com mais adrenalina. E até hoje, sinceramente, não tem muito jogo moderno que passa a mesma sensação. Esse jogo era simplesmente um vício e quem jogou sabe. Agora a gente vai para um jogo que muita gente não conhece, mas quem conhece respeita. Dark Watch. Esse jogo aqui é tipo um faroeste, só que com vampiros, demônios e uma vibe muito sinistra. A gameplay é FPS, mais diferente do Black porque aqui tem um clima mais sobrenatural. As armas são estilosas, tem umas armas bizarras e você enfrenta criaturas insanas. E o jogo é cheio de ação e não fica enrolando. E uma parada muito legal, você pode fazer escolhas no jogo e isso muda algumas coisas. Tu pode seguir o caminho mais herói ou virar praticamente um monstro. Os inimigos são muito criativos, vampiros, mortos-vivos, criaturas deformadas. Esse jogo tem uma identidade tão forte que você lembra dele muito fácil. Dark Watch virou um cult porque ele era diferente de tudo. Enquanto geral estava jogando coisa normal, esse aqui era um jogo ousado, sombrio e estiloso. E se esse jogo ganhasse um remake hoje em dia, eu tenho certeza que ia estourar. E agora, para fechar a lista com chave de ouro, um dos jogos mais únicos que a Rockstar já fez, Bully. Nesse jogo você joga com Jimmy Hopkins, um aluno encrenqueiro que vai parar no internato cheio de maluco. E é aquele tipo de história que parece simples, mas vai ficando muito boa. Você tem treta com o valentão, com o nerd, com o professor, com o diretor, com todo mundo. A gameplay é muito divertida porque não é só sair batendo nos outros, você tem que ir para a aula, fazer missão, explorar a escola, participar de eventos. Tu tem aula de química, aula de arte, aula de inglês. Isso aqui era genial, porque era uma coisa diferente dos outros jogos. Bully é um jogo que mistura o mundo aberto com uma ideia simples e perfeita. Todo mundo já passou pela escola, então o jogo te prende porque você se identifica. E ele tem uma vibe nostálgica divertida, ao mesmo tempo muito bem feita. É um jogo que até hoje o povo pede, o Bully 2, e a Rockstar infelizmente finge que nunca ouviu. Agora comente aí qual desses é o seu favorito e qual jogo do PS2 você acha que merecia estar nessa lista. Se quiser eu faço a parte 2 com mais 5 jogos lendários. Então deixa o like e se inscreve. Valeu demais e fui!